Olá a todas, sejam muito bem-vindas a esta sessão. Não lhe vou chamar aula, não lhe vou chamar workshop, vou-lhe chamar sessão para ser algo mais leve sobre sexualidade e intimidade no pós-parto. O meu nome é Beatriz Pires, sou psicóloga na área clínica e da saúde, mas mais especificamente na saúde mental perinatal e da mulher, ou seja, trabalho com situações que vão desde a pré-conceição ao pós-parto, passando por casos de infertilidade, ou seja, de dificuldade em engravidar e também de perda gestacional e outros tipos de luto durante este processo que vai desde a pré-conceição ao pós-parto e que tem mais impacto ou que podem ter ainda mais impacto do que em outras fases da vida. Trabalho também com sexualidade feminina, na área dos relacionamentos, autoestima, bem-estar. Portanto, hoje vai ser aqui um mix daquilo que também é a minha prática clínica, ou seja, que mudanças é que podem acontecer e o que é que podemos esperar e o que é que podemos, mais do que isso, fazer para integrar esta componente que é a sexualidade e que é a intimidade numa fase que pode ser tão desafiante como é o pós-parto. Antes de mais e antes de avançar, quero agradecer mais uma vez à Inês por este convite, por estar aqui a falar convosco sobre um tema que me é tão querido e que para mim é tão interessante e é tão importante de se trazer para cima da mesa, passando a expressão, porque muitas vezes fica esquecido, é tabu. Sabemos que a sexualidade é tabu, muitas vezes ainda, mesmo entre os casais, e portanto tem de ser em espaços seguros como este e junto de profissionais de saúde muitas vezes que temos de começar a perceber o que é normal, o que é que não é normal, o que é que eu posso fazer, o que é correto para mim, o que é adequado à minha situação, o que é que eu posso esperar. E esta sessão hoje é um bocadinho neste sentido de abrir mentes, vamos dizer assim. Portanto, o objetivo de hoje é exatamente que percebam o que é que podem esperar e o que é que podem fazer perante desafios que podem surgir e que é natural que surjam, de facto, no pós-parto. Não é tema de hoje a questão da pré-conceição, mas gostava de abrir com esta nota sobre as dificuldades sexuais, relacionais, que podem surgir na pré-conceição. Não é raro, tanto em situações de infertilidade, mas também como em situações normativas, podemos dizer assim, que a sexualidade do casal fique afetada. De repente, temos ali um momento da vida do casal em que sexualidade e sexo passam a estar muito associados a um objetivo, que é vou ter relações. Se estamos perante mulheres mais atentas, vou ter relações nesta janela fértil, nesta janela, neste período em que eu sei que estou fértil para conseguir uma gravidez. E, portanto, as relações sexuais, a sexualidade, a interação sexual, a intimidade, neste sentido, intimidade sexual, passam a estar muito associadas ao objetivo de engravidar. E isto pode trazer consequências no funcionamento do casal. Portanto, ainda que esta sessão não seja sobre isso, eu gostava de deixar esta nota de que podem surgir dificuldades que, infelizmente, são relativamente comuns, são normais no sentido em que acontecem muitas vezes e que nós, psicólogos e profissionais de saúde que intervêm na área da sexualidade e da sexologia, podemos ajudar e estamos disponíveis para ajudar também durante a pré-conceição, não só no pós-parto e nas dificuldades do pós-parto. Feita esta nota, passaria ao primeiro ponto daquilo que é de hoje, que é sobre as mudanças físicas, fisiológicas, biológicas, hormonais, e também biológicas não, psicológicas, sociais, de papel, relacionais, que acontecem no pós-parto. E que mudanças são estas que acontecem no pós-parto? Comecemos pelas físicas. Esta parte possivelmente é a mais óbvia ou a mais conhecida, mas temos mudanças como simplesmente o tamanho do corpo ou as proporções do corpo. A barriga tem de esticar, os órgãos têm de se reorganizar, o útero tem de expandir bastante,
em relação ao seu tamanho normal. E é óbvio que após o parto, após a saída do bebê e da placenta, as coisas não voltam simplesmente ao que eram antes. Aliás, fazendo aqui uma pequena nota em termos de curiosidade, a minha área de intervenção ou a minha abordagem teórica principal é da psicoterapia sistémica e temos um princípio, podemos dizer assim, que nos diz que nada volta àquilo que era. Ou seja, quando estamos em desenvolvimento, não vamos voltar àquilo que já fomos um dia. Podemos nos aproximar muito disso, mas nunca voltamos a ser tal e qual como éramos. Claro, isto a nível, muitas vezes, psicológico, mas aqui também a nível físico. É normal que após uma gravidez, que após um parto, o corpo, e que sintamos que o corpo não volta a ser exatamente como era. Esta parte pode ser muito difícil de gerir para algumas mulheres, não só pelas suas questões mais pessoais, individuais, identitárias até, mas também pela pressão social. Não é incomum, infelizmente, haver muita pressão para se voltar ao peso que se tinha antes da gravidez ou para se voltar a ter o corpo que se tinha antes da gravidez. Perguntas inconvenientes ou afirmações inconvenientes de pensei que já tinhas tido o bebê, perante uma barriga que ainda está maior, quando na verdade até já se pariu. Portanto, isto acontece, há esta pressão social, muitas vezes até entre a própria família. Estamos numa geração em que possivelmente as nossas mães usaram, ainda que agora não se recomende, mas que usaram cintas, por exemplo, para apertar a barriga e que, portanto, até vestiam uma roupa e não se notaria tanto o que ainda estava, os tecidos que ainda estavam mais soltos, não é? Resultantes da gravidez e de todo o esticar porque a pele passou. E, portanto, mesmo durante uma fase que é tão complicada já a nível emocional, ainda se acrescenta esta pressão, que muitas vezes é social, sobre o corpo da mulher e sobre como ela deve parecer e como ela deve estar em termos de físico, em termos de peso, que tem um impacto muito grande na autoestima. E é aqui esta parte da autoestima que depois pode impactar também a sexualidade. Se eu não me sinto bem comigo mesma, se eu sinto que o meu corpo está diferente, se eu sinto que também a nível físico, e já lá vamos a nível psicológico, mas também a nível físico, eu não sou quem eu era, como é que eu posso expor-me ao olhar do outro, mesmo que o outro seja o meu companheiro, mesmo que eu saiba que o outro gosta de mim? É uma fase que pode ser muito desorganizadora a nível psicológico e também na parte da autoestima. É toda uma mudança física. Depois temos as mudanças hormonais que não ajudam. Portanto, nós tivemos durante a gravidez assim um prolongamento daquilo que é o ciclo menstrual. No ciclo menstrual, as nossas hormonas andam a flutuar, podemos dizer assim. Temos picos hormonais que contribuem, às vezes, por exemplo, para termos mais lubrificação natural, que é normal que isso aconteça na janela fértil, por exemplo, exatamente para ser propício ou para ser propícia a gravidez, o acontecer da gravidez. E temos outras fases em que o estrogênio está mais baixinho, se calhar até nos sentimos mais recolhidas, e durante a gravidez, tanto estrogênio como progesterona estão lá mais em cima. O que acontece no parto e com a saída da placenta, que era o que estava a produzir progesterona, é que as hormonas caem assim a pique. E que, aliás, é essa queda a pique, essa queda abrupta, que propicia ou que leva à descida do leite e a que seja possível que aconteça a amamentação. Portanto, temos assim uma mudança hormonal drástica e com capacidade de fazer algum dano, vamos dizer assim, a nível sexual. Porque se durante um ciclo menstrual temos hormonas que flutuam e que vão mantendo o nosso desejo, a nossa libido mais ou menos constante, ainda que flutue, com a queda destas hormonas,
a que se acresce o cansaço, eventualmente a privação de sono, a questão que eu já falei da autoestima e das outras mudanças físicas, isto acresce à mudança hormonal e pode dar, assim, um nível 0 ou -1 de desejo sexual. Porque, além da parte psicológica, temos esta parte que é muito física. Se não temos, por exemplo, um estrogênio que está mais alto, se temos a prolactina como a hormona dominante, que é responsável pela amamentação, podemos ter, e temos muitas vezes, um sintoma muito comum no pós-parto, que é a secura vaginal e que é a falta de lubrificação. Já vamos às estratégias, mas muitas vezes por isso é que se recomenda, e quando a mulher quer iniciar a sua vida sexual novamente, quando quer retomar as relações sexuais penetrativas, se recomenda muitas vezes, isto sendo vontade da mulher, obviamente, e não por pressão externa, que utilize lubrificante, porque é normal que a sua lubrificação esteja prejudicada de alguma forma. Portanto, psicológico, físico, hormonal, aqui muito interligado para ajudar, ou no caso, desajudar no nível de desejo sexual. Temos também depois outras questões mais ao nível do que acontece no parto. Podemos ter traumas físicos, nomeadamente lacerações perineais, que é normal que depois causem dor na relação sexual e é importante, mais uma vez, eu não queria estar a saltar para as estratégias ou para as soluções, mas é importante que seja feita uma avaliação por uma profissional especializada nesta área, ou seja, por uma fisioterapeuta que trabalhe na área da saúde pélvica, que consiga perceber o que é que está ali a acontecer e consiga ajudar, consiga fazer um tratamento e dar também estratégias adicionais para melhorar estes sintomas associados a uma laceração, a uma episiotomia, que idealmente não deveria acontecer, como bem sabemos, mas ainda acontece muito. Portanto, não podemos negar que esta realidade existe e que também tem consequências ao nível da sexualidade. Depois, falando em episiotomia, temos também o trauma mais psicológico. Muitas vezes no parto, infelizmente, a mulher pode passar por situações de desrespeito das suas vontades, dos seus desejos, daquilo que ela projetava e planeava que seria o parto, e isto pode ter consequências graves ao nível da sexualidade também, da autoestima, da percepção que a mulher tem sobre si mesma, sobre até alguma capacidade sua a nível do funcionamento do próprio corpo. Surgem muitas vezes pensamentos. Imaginemos uma mulher que até está a planear ou estava a planear ter um parto vaginal e por algum motivo que seja totalmente válido, ela tem de ir para uma cesariana. Muitas vezes este redirecionamento, esta tomada de direção diferente daquilo que era o desejo da mulher pode ter impacto sobre a forma como ela se percepciona, ainda que, obviamente, aquela mulher fez tudo o que podia, possivelmente, vamos imaginar, não é? E os profissionais também fizeram tudo o que era possível para que aquela mulher tivesse o parto que desejava, mas quando isso não acontece, muitas vezes há uma culpabilização, que definitivamente isto não é culpa da mulher, mas surgem sentimentos de culpabilização, de inadequação, de vergonha, que inevitavelmente vão afetar a forma também como nos relacionamos com os outros e vão afetar, ou podem afetar, como nos sentimos no pós-parto, agravando, portanto, o que é uma mudança que já é normal e expectável durante o pós-parto ao nível da sexualidade. Além disto, e pegando nesta parte mais psicológica e de trauma associado ao parto, eu passaria também às mudanças psicológicas, que algumas obviamente estão ligadas à situação hormonal. As hormonas mudam, eu até estava a pensar na palavra descarrilam, portanto a situação pode descarrilar um bocadinho a nível hormonal e que tem impacto também ao nível psicológico. Nós sabemos que as hormonas sexuais, ou seja, estrogênio e progesterona, também têm impacto no humor. Se pensamos que elas caem assim,
por ali abaixo, abruptamente, isto vai ter impacto no humor. Ainda que após o parto possa haver ali uma libertação, após e durante, possa haver ali uma libertação de outras hormonas que são boas e que até trazem ali momentaneamente o bem-estar e de ligação ao bebê, nomeadamente a oxitocina. Depois, com o decorrer do pós-parto, podemos perceber estas consequências da queda do estrogênio e da progesterona no humor. Temos ali nos primeiros dias aquilo, ou podemos ter nos primeiros dias aquilo que chamamos de baby blues, que é muito diferente da depressão pós-parto, tem um período específico em que dizemos, ok, isto é baby blues, passando algum tempo já não pode ser considerado baby blues e já há que pensar, ok, isto pode ser uma depressão pós-parto, mas lá está, inicialmente podemos também ter este impacto ao nível psicológico que vem das hormonas. Mas mais do que isso, temos um impacto que é muito social, que é muito relacional, que é, eu não era mãe, ou eu até só era mãe de um, ou era mãe de dois, não interessa, mas eu não era mãe desta criança específica. Eu tinha uma vida anterior a isto, eu desempenhava papéis diferentes antes disto, e agora tenho aqui uma criança que depende de mim, um bebê que depende de mim, ou mais um bebê que depende de mim. Isto, obviamente, traz mudanças na forma como eu me sinto, traz a necessidade de readaptação, de ajustes na dinâmica familiar, naquilo que são os horários da família, naquilo que a família e que o casal faz em conjunto e, obviamente, isto tem um impacto, não é? Eu passo a ser mãe daquela criança e muitas vezes isto até pode acontecer especificamente no primeiro filho, que é, e agora? E agora quem sou eu? E agora qual é o meu papel nesta família? Qual é o meu papel enquanto mulher? Qual é que é o meu propósito, o meu objetivo? Na minha prática clínica eu ouço muitas vezes este tipo de questões de quem sou eu agora? E há realmente, ou pode haver realmente, esta sensação de desconhecimento sobre si mesma, de e agora? E agora tenho aqui um bebê e estou a viver temporariamente muito em função deste bebê, porque é normal que isto aconteça, é normal que nos primeiros tempos haja ali uma simbiose mãe-bebê e em que vivem um para o outro, quase um no outro, e portanto o que eu era antes da gravidez, antes da pré-conceição, ali passado um ano, às vezes dois, está completamente esbatido. E isto também tem impacto, pegando novamente na autoestima, tem impacto na autoestima. Se eu não sou, ou se eu não sei quem sou, eu ia dizer se eu não sou quem era antes, mas é até mais do se eu não sei quem sou agora, como é que eu posso gostar disto? Muitas vezes há este processo de reconstrução do eu, de desconstrução do eu. Aliás, primeiro desconstrução e depois reconstrução para se começar a gostar novamente. E caímos naquela situação mais uma vez, que é, se eu não gosto, eu muito dificilmente me consigo expor ao outro, ao olhar do outro, à avaliação. Acho eu, nós tendemos a achar muitas vezes que o outro nos está a avaliar. Portanto, caímos nessa questão do como é que eu me exponho ao outro, mesmo que o outro seja o meu companheiro, mesmo que eu saiba que o outro gosta de mim. E, portanto, se há todas estas mudanças, todas elas têm o potencial de afetar a autoestima. Ainda que também tenha o outro lado, que é agora eu, mulher, mãe, percebo que eu sou capaz de muito mais do que aquilo que eu imaginava. Mas tendencialmente, isto também é o que eu vejo muitas vezes, é que nós vemos mais facilmente o lado negativo, vemos mais facilmente aquilo que está a correr mal. Está muito na nossa natureza isto de ver o que é que está a correr mal, ver todas as mudanças que eu acho, e sublinho aqui o acho, que são negativas em mim, em vez de ver tudo aquilo que eu estou a conseguir neste momento, em vez de ver todos aqueles desafios que eu estou a conseguir superar e a minha nova, não é a versão, mas o meu novo papel, este novo papel que eu estou a desempenhar e que estou a desempenhar com qualidade, que muitas vezes isto também é uma dúvida super comum, não é?
o eu estou a ser boa mãe, provavelmente está a ser boa mãe, está a fazer tudo o que pode, mas surge muito isto e obviamente tem impacto na percepção que temos sobre nós mesmas. Se temos questionamentos, se temos dúvidas, se estamos, como eu costumo dizer, no olho do furacão, aqui no furacão da mudança e de tudo o que possa mudar a nível físico, hormonal, psicológico, social, relacional, a nível de expectativas. Estava-me a esquecer de falar nas expectativas. As expectativas para que se cumpra o papel de determinada forma. Eu tenho de ser uma mãe assim, eu tenho de fazer as coisas assim, porque a minha mãe diz, porque a minha tia diz, porque a minha amiga que já tem filhos diz, porque aquela vizinha que até nem tem filhos também diz. Portanto, há muita pressão, não só para recuperarmos a nível físico, mas também para desempenharmos determinadas funções e um determinado papel de forma muito específica. Todas estas pressões, que muitas vezes não vêm do companheiro e acaba por ser ele a sofrer também de alguma forma com elas, porque aqui no pós-parto o companheiro tem ou terá muito o papel também de proteção daquilo que a mulher está a viver, quando ele próprio também está a passar por muitas mudanças e quando ele próprio também pode estar a sofrer. Muitas vezes, e isto acontece e vejo muito na minha prática, que há companheiros que estão a tentar ajudar e que estão a tentar dar apoio, dar suporte, ser suporte e ser colo, enquanto eles próprios também podem estar a sofrer o impacto daquela situação, seja na infertilidade, na perda gestacional, no pós-parto. Portanto, em várias situações do processo reprodutivo, temos companheiros que podem estar a ser afetados e que tentam ser suporte. Ou seja, temos aqui uma pessoa que poderia ser rede de suporte e que também está a ser afetada com as mudanças, porque ele próprio está a passar por mudanças e ele próprio está a ser afetado por expectativas. Isto só para fazer aqui a pequena nota também sobre aquilo que acontece com o companheiro. Ele não passa por as mudanças físicas, não passa pelas mudanças hormonais, mas também tem o seu papel diferente neste momento. Feito assim a reflexão sobre as mudanças, que eu espero que não me tenha esquecido de nenhuma assim importante, eu passaria então às estratégias que podemos adotar para superar os desafios específicos do pós-parto ao nível da sexualidade, ou seja, para superar ou para integrar uma possível falta de desejo que é normal, para superar e integrar algum desconforto e dor sexual, nomeadamente durante a penetração. E em primeiro lugar, e a primeira estratégia que eu falo sempre dela, que eu aconselho sempre, atrevo-me a dizer que nós psicólogos somos loucos por esta palavra, que é a comunicação. Temos de comunicar com o nosso companheiro, temos de alinhar expectativas, ou seja, comunicação e alinhar expectativas. Já vimos que as expectativas a nível social e a nível externo são muitas. As pessoas esperam que nós fiquemos bem. As pessoas esperam que nós recuperemos fisicamente, que nós façamos determinadas coisas. Mas e nós? Quais são as nossas expectativas? Quais são as expectativas do companheiro para o pós-parto e, nomeadamente, na questão da sexualidade? Eu esperava estar logo pronta para ter relações sexuais? Eu sabia que ia demorar até estar pronta? Está a acontecer aquilo que eu esperava? E o companheiro? Ele sabia que ia demorar o meu desejo a voltar? Ou ele sabia que eu até ia estar pronta passado pouco tempo? E ele? Ele estava também à espera de uma eventual mudança no desejo dele? Porque de repente ele também tem ali um bebê que é dependente dele de alguma forma. Ele também pode estar em privação de sono. Ele também pode estar a trabalhar mais. Ele também está a passar por mudanças, como eu estava a falar na última parte. Portanto, alinhar expectativas. E só conseguimos fazer isto através da comunicação. Se eu tenho dor, se eu tenho desconforto, se eu não estou pronta para avançar com uma relação penetrativa, mas se eu até penso que podemos ter outra interação qualquer sexual, seja masturbação mútua, seja simplesmente uma massagem mais sensual,
não sei, aqui neste campo é a vossa imaginação que tem de liderar, mas portanto, se eu sei que estou pronta para isto, mas sei que não estou pronta para aquilo, eu tenho de me sentir confortável para o partilhar com o meu companheiro. Da mesma forma, e reconhecendo que ele próprio está em mudança, eu tenho de o deixar confortável para falar. Muitas vezes, infelizmente, há esta ideia muito enraizada de que o homem está sempre pronto para a relação sexual, de que o homem quer sempre ter relações sexuais. E isto não é verdade. E, portanto, também parte de nós, e tem de partir de nós mulheres, entender que o nosso companheiro não é uma máquina sexual, tal como nós não somos assim máquinas de fazer bebés, mas, portanto, o nosso companheiro não é uma máquina sexual. E é importante estas expectativas estarem alinhadas. Quando eu quero, quando eu não quero, quando o meu companheiro quer, quando ele não quer. Termos abertura para falar sobre isto. Aqui o processo é pensar um bocadinho. Eu passo a vida com esta pessoa, eu decidi passar a minha vida com esta pessoa. Eu tenho de me sentir confortável em falar com esta pessoa. Eu tenho de confiar o meu corpo e o meu psicológico nesta pessoa. Não é? E muitas vezes, quando já não há anteriormente uma comunicação saudável e de qualidade, porque comunicação há sempre, mesmo quando não dizemos nada, estamos a comunicar. Mas, portanto, quando não há uma comunicação saudável, adaptativa, adequada, depois, na fase do pós-parto ou em qualquer fase de maior crise, de mudança na nossa vida, essa falta de comunicação saudável pode ser ainda mais gritante e pode ficar até agravada, porque se não se falou noutras alturas, então agora que estou mesmo aqui em crise, como é que eu vou falar sobre isto? Mas é muito importante, e se há dificuldades a este nível, ao nível da comunicação, é essencial procurar ajuda, seja terapia individual, seja eu procurar ajuda para eu conseguir estruturar as coisas melhor na minha cabeça, organizar aquilo que sinto, organizar quais são os meus desejos, seja a nível sexual, relacional, individual, /pessoal, não interessa, mas procurar ajuda para me organizar internamente e para conseguir depois também transmitir ao outro aquilo que eu quero transmitir. E da mesma forma, a terapia de casal então pode ser muito útil, porque é um espaço, vamos dizer, neutro de alguma forma, em que os dois podem e devem sentir-se confortáveis para dizer aquilo que sentem, sendo que do outro lado há sempre uma pessoa que está disponível para acalmar as águas, vamos dizer assim. Portanto, este espaço terapêutico, tanto individual como de casal, pode ser importante, útil, necessário quando há dificuldades ao nível da comunicação, sendo que a comunicação e o alinhamento das expectativas são essenciais nesta fase. Além disto, o que é que podemos fazer, tanto individualmente como em casal, para melhorar e para superar aquilo que possam ser os desafios e dificuldades? Em primeiro lugar, além, obviamente, da comunicação, eu colocaria a rede de suporte. Nem sempre temos uma rede de suporte que é ativa, que é protetora, mas uma das tarefas essenciais ainda a fazer durante a pré-conceição, durante a gravidez, é a ativação desta rede de suporte, é construir e ativar esta rede de suporte. Quem são as pessoas que eu tenho à minha volta, ou que eu posso ter à minha volta, que me podem ajudar num momento de crise, que me podem ajudar, por exemplo, eventualmente a ter momentos a sós com o meu companheiro. Que pode ser uma vez por semana ou pode ser uma vez por mês, não sei, não me cabe a mim, enquanto profissional, definir aquilo que é o ideal para cada casal, mas aqui é perceber como é que eu posso fazer ao nível mais alargado, da família alargada, dos amigos, o que é que eu posso fazer e como é que eu posso fazer para apostar na minha relação. E às vezes o apostar na relação é simplesmente eu poder dormir. Aqui eu até não vou mais longe que isto, que é, eu estou em privação de sono, por exemplo,
eu não consigo descansar e isto afeta a forma como eu interajo com o meu companheiro, que é, nós não dormimos durante a noite. O bebê estava constantemente a chorar, a não nos deixar dormir. Isto é comum acontecer. Depois, de manhã, eventualmente, não sei, por exemplo, temos uma mãe que até está em licença e um pai que até já está a ir trabalhar. De manhã, quando o pai tem de ir trabalhar, por exemplo, ou vice-versa, depois quando temos um pai de licença e uma mãe que até já foi trabalhar, não importa, que até nem passam depois muito tempo juntos e os breves momentos que têm juntos, que é enquanto estão supostamente a dormir, não conseguem dormir, estão em privação de sono. Depois de manhã, aqueles breves momentos do pequeno almoço e depois ao fim do dia, estas pessoas podem muito facilmente estar desalinhadas, porque estão cansadas, porque estão exaustas. Portanto, isto pode levar a conflitos. Obviamente, se eu estou em conflito com o meu companheiro, se eu não estou alinhada com o meu companheiro, a probabilidade de eu me querer relacionar intimamente com ele, se calhar é reduzida. E aqui, por estar a falar relacionar intimamente, estou-me a perceber que eu não fiz uma distinção clara até agora entre intimidade e sexualidade, porque possivelmente é nestes momentos de maior crise e de mudança que nós percebemos que intimidade e sexualidade não são a mesma coisa. Eu posso ser muito íntima desta pessoa, sei lá, vamos imaginar, aquele homem até me viu parir, aquele homem até assistiu ao parto, viu-me ali num estado de vulnerabilidade, depois aquele homem até de alguma forma se torna meu cuidador, me ajuda se eu estou com alguma dificuldade a nível físico, que é normal, se eu estou com dificuldades em me sentar ou levantar, eu passei por uma cesariana, ou eu tenho uma laceração, ou fizeram-me episiotomia e eu tenho dores e eu tenho dificuldade em me movimentar ou sentar ou levantar nos primeiros tempos, é este homem que cuida de mim muitas vezes. Claro que às vezes temos mães, temos irmãs, mas na maioria das vezes arrisco-me a dizer que é o companheiro que está ali todos os dias ou quase todos os dias. E portanto isto é intimidade e há muitas vezes situações em que esta intimidade e este excesso, entre aspas, entre muitas aspas, este excesso de intimidade pode ser um fator de afastamento muito na mente. Ou seja, não quer dizer que porque aquela pessoa nos está a ver vulnerável, ela não nos deseja. Nada disso. Atenção. Aliás, até porque este é um tema com especial interesse para mim e há uns tempos fiz assim, andei a estudar sobre isto e foi interessante perceber que o facto de o homem assistir ao parto, por exemplo, de o pai, do companheiro assistir ao parto, inclusive de ver o momento da expulsão, à partida não tem impacto negativo, ao contrário do que infelizmente muitas pessoas e até muitos profissionais acreditam, o ver não tem impacto negativo na forma como o homem sente desejo pela mulher. Muitas vezes pelo contrário, ou seja, temos um desejo que é construído não só com base no físico, mas com base também na percepção que o outro tem de nós, de quem nós somos, daquilo que nós somos capazes. E é relativamente comum que isto está descrito na literatura, mas também através de experiências partilhadas, que o homem, ainda que possa ficar chocado com a situação, pense coisas como: caramba, a minha mulher, a minha companheira, tem esta força toda, está a passar por isto. Portanto, o sentimento de admiração, muitas vezes, de amor, de carinho, estão associados também ao desejo. Portanto, o facto de ele poder ser cuidador e ele nos ver vulneráveis, não quer dizer que ele nos vai desejar menos. Mas, na cabeça das mulheres, é muito fácil fazer esta ligação. De ele está-me a ver vulnerável, ele não vai querer nada comigo. E voltamos à questão da autoestima. E aqui pegamos novamente na comunicação. Se eu sinto isto, eu tenho de o partilhar com o meu companheiro. Porque provavelmente eu vou perceber que o meu companheiro não sente nada daquilo assim. Que o meu companheiro não está a ver o seu desejo por mim negativamente afetado por estar a partilhar estes momentos comigo.
ok? Portanto, voltamos aqui à importância da comunicação. Pegando também no cuidado, pensar sempre na divisão de tarefas, no terem tempo cada um também para si. E aqui eu estava a falar há pouco do sono e do poder descansar e de como o ter oportunidade para descansar é meio caminho andado também para me sentir conectada com o meu companheiro, porque se não descansamos, muito provavelmente podemos entrar em conflito. Aqui também a questão da divisão de tarefas. Se eu não estou sobrecarregada, se o meu companheiro não está sobrecarregado, cada um tem mais tempo para investir em si, ainda que com um bebê ou que com vários filhos possa ser mais difícil, mas se dividimos as tarefas do cuidado, da casa, conseguimos eventualmente ter mais tempo para nós individualmente, ou seja, eu mulher consigo ter mais tempo porque eu não tenho de fazer tudo em casa, mas também consigo ter mais tempo para dedicar ao meu companheiro. Porque se eu estou a cozinhar ou se ele está a cozinhar e ao mesmo tempo eu ou ele, dependendo de quem está a cozinhar, está, por exemplo, a pôr uma roupa a lavar ou a estender uma roupa ou a aspirar ou fazer qualquer outra coisa, se calhar, no fim, temos os dois juntos 10 minutos. Que de outra forma não teríamos, porque eu estava a fazer tudo e ele até podia sentar-se e aproveitar um bocadinho sozinho, mas e eu? Portanto, esta divisão de tarefas, que mais uma vez entra nesta questão da rede de suporte, que foi por onde eu comecei, que é construir e ativar a rede de suporte. Quem é que me pode ajudar? Temos aqui na primeira linha o companheiro, mas mais uma vez, ele está no meio, aqui está no meio do processo e no meio da mudança, e portanto aqui a questão tem de ser muito mais de colaboração, é uma relação de colaboração, não é necessariamente rede de suporte, mas além do companheiro, que pessoas é que eu tenho que nos podem e que me podem ajudar? Seja para eu descansar, seja para eu conseguir jantar com o meu companheiro, e pode ser em casa, ou podem ir jantar fora, não sei. Simplesmente para eu ir fazer uma caminhada. Aqui também nas questões do autocuidado, porque autocuidado é mais do que também na parte da saúde e de recorrermos a profissionais, seja psicologia, fisioterapia pélvica, consultoras de amamentação, o que seja. Também é aquilo que eu posso fazer por mim. Eu consigo tirar 10 minutos, 20 minutos para ir fazer uma caminhada. Pode ser com o bebê, ou pode a minha mãe ou o meu companheiro ou alguém ficar com o bebê, porque eu preciso de 10 minutos, por exemplo, para mim, para estar sozinha, para não ouvir o bebê chorar. Isto também é uma partilha muito comum, por exemplo, de bebés que choram mais e de mães que passam o dia com o bebê, que no final do dia dizem coisas como: eu só queria ter 5 minutos de silêncio. Então aqui mais uma vez pegamos na rede de suporte. Quem é que me pode ajudar para eu ter 5 minutos de silêncio? Aqui não com o objetivo necessariamente de aumentar o desejo sexual, mas também por mim. E então depois com esse objetivo. Se eu me sinto melhor comigo mesma, se eu tenho tempo para descansar ainda com o mínimo, se eu tenho tempo para mim, nem que seja 5 minutos, para ir lá fora e respirar e estar sozinha, se eu me cuido de alguma forma e dentro daquilo que é possível, eu também vou estar mais disponível para o outro. Aqui dentro do cuidado, obviamente, entram também as questões da alimentação. Ter alimentação pronta e disponível para o pós-parto, seja porque a deixamos já congelada, feita e congelada durante a gravidez e fomos organizando isso, seja porque temos alguém dentro desta rede de suporte que está disponível para nos ajudar nesta parte da nutrição, de estarmos em recuperação e de termos alimentos que nos nutrem, não só o físico, mas também a alma. Precisamos de estar nutridas, precisamos nos sentir bem com o que comemos e, portanto, esta questão da alimentação é muito importante. Lá está, não estamos necessariamente a falar de sexualidade, mas estamos a falar de bem-estar e que então leva
à sexualidade, leva ao eu sentir-me bem comigo mesma, leva ao eu estar disponível para o outro. Assim, a nível de estratégias, e resumindo, lá está, temos muito a comunicação e alinhamento de expectativas, o ter uma rede de apoio ativa, protetora, de ter pessoas que me ajudam, que apoiam, que estão lá perante a minha dificuldade e que sabem o que fazer e que eu também sei dizer o que é que preciso que façam. Portanto, assim, a um nível mais geral, temos isto. Focando depois mais nas questões específicas da sexualidade e dos momentos a dois. Voltaria a pegar na comunicação, ou seja, eu ter a capacidade de dizer o que quero, quando quero, como quero, mas mais do que isso, a procurarem juntos soluções para a situação que estão a viver. Que é, por exemplo, e pegando mais uma vez no que eu já disse, se eu neste momento não me sinto confortável para ter relações penetrativas, então para que é que eu me sinto confortável? E ver com o companheiro e delinear com o companheiro aquilo que é o plano para a vossa sexualidade neste momento. Muitas vezes vemos como, isto socialmente, vemos como prejudicial o agendar um espaço para a intimidade e para a sexualidade. Mas isto não tem de ser necessariamente prejudicial ou não é sinal de que a nossa relação está a falhar. Se eu tenho de deixar apontado, porque tenho uma vida muito ocupada, se eu tenho de deixar apontado que tenho de ter aqueles 15 minutos, sei lá, para me sentar no sofá com o meu companheiro, para estarmos ali só um bocadinho agarradinhos, a falar, a trocar mimos, carícias, não importa. Se eu tenho de agendar isto para conseguir fazê-lo, que seja. Isto não é um sinal de que a vossa relação está a falhar, não é um sinal de que, caramba, agora preciso de agendar para ter tempo para o meu companheiro ou para dar atenção ao meu companheiro, ou o contrário, que é, mas ela precisa de agendar para me dar atenção. Às vezes isto pode ser necessário, pelo menos até que haja uma reestruturação, ou enquanto esta reestruturação da vossa vida, da vossa dinâmica de casal está a acontecer, isto pode ser necessário. Se for, que agendem. Agendem quando é que vai acontecer um momento de carinho. Nem precisamos chegar à parte da sexualidade e ao sexo e de quando é que acontece o sexo e relações sexuais. Não, pode ser só mesmo o carinho. Mas terem tempo para vocês. E se for preciso, agendem. O que é que pode passar por estes momentos? Esta comunicação, o falarem como é que estão, o reavaliarem a vossa situação enquanto casal, realinharem as vossas expectativas, as vossas necessidades, os desafios que acham que estão a superar e aqueles que ainda vêm por aí, o olharem para vocês e para o estado da vossa relação no geral e também para o estado individual de cada um. Pode ser isto. Um momento de intimidade pode ser isto. Pode ser também o verem um filme em conjunto e sozinhos. Ou seja, se calhar, ok, num filme, 1h30, estou a ser um pouco exigente. Ver um episódio de uma série de 25 minutos, que seja, mas juntos. Têm ali 25 minutos para vocês, para estarem agarradinhos no sofá, na cama. Não interessa. No limite e com esta construção diária e reconstrução diária daquilo que é o vosso tempo a sós, daquilo que é o vosso tempo de intimidade, chegamos então à relação sexual, que podemos não estar imediatamente prontas para ela, mas que quando chegarmos temos de comunicar. Tem de haver esta comunicação já clara, prévia, de que, olha, eu já consigo, eu já estou pronta, mas tenho estas limitações. Eu acho que me vai doer, por exemplo, ou eu estou com medo que me doa, ou eu não sei se quero avançar já para uma relação penetrativa, ou não interessa. Não sei qual é que é a vossa dificuldade específica, ou qual é que pode ser a vossa dificuldade específica, mas coloquem bem claro, bem definido, quais são os vossos limites. Eu estou preparada, mas vou até este ponto. Está ok estabelecer limites. Portanto, dentro da comunicação,
esta parte dos limites e daquilo para o qual vocês se sentem preparadas é muito importante de ficar claro. Da mesma forma, e como eu já disse, é também aceitar aquilo que o companheiro partilha convosco. Não quer dizer que pressões sejam válidas e, infelizmente, é comum algumas vezes haver alguma pressão do companheiro no sentido de mas já estás pronta? Mas já passou tanto tempo? Portanto, aqui é um sinal claro de alerta e de que podem precisar de ajuda em conjunto para alinharem expectativas em conjunto, e aqui estou a falar mais uma vez de terapia de casal, para o companheiro conseguir perceber mais claramente aquilo que são as vossas dificuldades e ele próprio também conhecer melhor a situação, porque muitos homens às vezes não estão suficientemente conscientes para o que pode acontecer, mas, portanto, ter ajuda também pode ajudar nesta comunicação. Estou totalmente disponível, seja através do WhatsApp, do Instagram, do e-mail, e com certeza de que as minhas redes e contactos serão partilhados convosco de alguma forma. O que posso dizer é que estou disponível para ajudar dentro daquilo que forem as vossas dificuldades, seja a nível individual, seja a nível de casal, para que consigam viver esta fase que é tão desafiante e que pode ser tão desafiante para vocês enquanto mulheres, para vocês enquanto companheiras, para vocês enquanto mães e para o casal no geral. Portanto, se tiverem dificuldades, se tiverem dúvidas, estão à vontade para enviar mensagem, para enviar e-mail, para entrar em contacto de alguma forma, para que eu possa tentar ajudar da maneira que conseguir melhor. Muito obrigada pela vossa atenção e tenham o resto de um bom dia, de uma boa noite. Não sei quantos estão a ver. Até à próxima.